Bem-vindos, internautas! Estamos começando aqui mais um Bola em Rede pela RMB TV pra você. E o Bola em Rede dessa semana sendo especial comigo, Rodrigo Braga, e com Armando Barbosa. Tudo bem, Armando? Tá bem não, tá uma porcaria. Os clubes do Rio de Janeiro estão fazendo feio, vexame, e a coisa tá ficando feia. Pois é, justamente. Bom, a gente vai passar aqui só uma pincelada na tabela para você aí. Atlético Mineiro com 59 pontos, Palmeiras em segundo com 49, Bragantino com o mesmo número de pontos, 49, só que os jogos, o Bragantino tem um jogo a mais. Fortaleza em quarto com 48 e o Flamengo com 46 em quinto. Bom, a gente pode dizer que até o presente momento, e a gente tinha falado isso algum Bola em Rede anterior, né, que essa segunda fase do Campeonato Brasileiro seria muito difícil para os clubes ditos grandes, porque os ditos pequenos estavam tinham conseguido chegar lá em cima e para tirá-los de lá era difícil. Nós temos aí times de tradição, mas que não são ditos grandes clubes, como Fortaleza, RB Bragantino, né, que ainda estão lá em cima, inclusive na frente do Flamengo, que agora desceu depois de ter perdido o Fluminense, o vexame do cacete. O que a gente pode esperar desse finalzinho de campeonato? O que a gente pode esperar é o seguinte: o Atlético não vai perder esse osso, ele vai roer até o final. Então o Hulk já pode comemorar? Não, de maneira nenhuma. O jogo mais importante vai ser Atlético e Flamengo. Se o Atlético ganhar, eu acho que as esperanças do Flamengo vão ficar meio abaladas. Mas se o Flamengo ganhar, vai ter esperanças. Mas acontece o seguinte: o Atlético não vai deixar essa situação passar, porque o último título deles foi em 1971. Quer dizer, tem 50 anos. Então eles querem isso com uma vontade, com uma avidez, uma coisa absurda. RB e Fortaleza estão fazendo um trabalho excelente. Palmeiras o Abel conseguiu reinventar o time. Depois dos insucessos ele conseguiu reinventar. E o Flamengo está numa fase assim meia difícil. O que está acontecendo na Gávea? É inexplicável. Porque é aquele tipo de lance. É o time que todo mundo chega e diz assim. É inexplicável. É o time a ser batido. O Flamengo tinha há um ano atrás o melhor elenco do Brasil. Hoje ele está entre os três. Tem que disputar com o Atlético e o Palmeiras, certo? E aquela questão, e os outros times se reinventaram, o Flamengo não. O Flamengo com o Renato Gaúcho começou uma fase esplendorosa, metendo só goleada. Só que é uma coisa que eu falei, todo mundo observa todo mundo. O futebol hoje não é mais um futebol escondido. Hoje o técnico vai jogar com o Flamengo, ele observa o jogo do Flamengo. O técnico do Cuiabá, que é o Jorginho, ex-lateral direito do Flamengo, observou o time do Flamengo. Sabe o que ele fez? Ele congestionou o meio do campo. Então o que ele fez? Não deixou o Flamengo jogar e arrancou um empate no Maracanã. O Atlético Paranaense, que é o Valentim, Alberto Valentim, observou isso com uma melhor qualidade técnica, congestionou o meio de campo e abriu dois dos lados do campo para jogar no contra-ataque. Resultado: empatou lá e ganhou aqui. Então, aquela história, todo mundo observa. E o Renato não está se reinventando. Ele acha que time ganha jogo. Não. O Jorge Jesus provou que time ajuda, mas o esquema tático é importante. E o Jorge Jesus tinha um esquema tático, certo? Ele não conseguiu implantar no Benfica. Agora que o Benfica está começando a jogar, certo? Mas demorou pelo menos uns 2 anos. Não, leva tempo para você fazer isso. Agora, tem uma coisa interessante dentro desse campeonato brasileiro, que é o seguinte:
o Atlético Mineiro, Palmeiras, Bragantino, Fortaleza e Flamengo, os 5 primeiros, eles estão disputando outros finais ou semifinais. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense, mas estava na semifinal da Copa do Brasil e ainda está na Libertadores, né? O Palmeiras também na Libertadores. O Atlético Mineiro está na final da Copa do Brasil. Bragantino na Sul-Americana. Isso aí. Fortaleza estava disputando até então a semifinal da Copa do Brasil. Então, nós podemos dizer que esses 5 times foram os times de 2021. Claro. Realmente aqueles foram. Porque é uma coisa muito interessante. Eles conseguiram manter as suas posições, as suas primeiras posições dentro do Campeonato Brasileiro, disputando outros campeonatos. Enquanto outros times como o Santos, por exemplo, que não estavam disputando, o Grêmio, não conseguiram. Fluminense. Pois é. Eu acho que o único aí que é uma surpresa para nós é o Atlético Paranaense, que ganhou do Flamengo, que está em 12º com 34 pontos. Né? Que está, se eu não me engano, está na final da coisa e está, acho que na final da Sul-Americana. Da Sul-Americana com o Bragantino. Perfeito. Então, a gente pode dizer aí que esses times realmente são os melhores times do Brasil, foram os que melhor contrataram. Não só melhor contrataram. Veja bem, trabalho é importante, certo? Trabalho é importante. Então, os técnicos estão fazendo um trabalho. O técnico encaixou. O técnico encaixou junto com o time. E está sendo feito trabalho. Você observa, por exemplo, RB perdeu o Marcinho. Marcinho era o principal jogador. Mas se provou que o esquema tático estava acima do jogador. O Barbieri manteve o trabalho e continuou. O Vóvoda no Fortaleza, inclusive, tem uma fofoquinha rolando aí no mercado que ano que vem o Flamengo vai pegar o Vóvoda. Isso é uma fofoquinha, Tá no mercado da bola, que está na fofoca, que o Flamengo está interessado em levar o argentino Vóvoda. Aliás, se pegar o Vóvoda no ano que vem, Tite, já pode fazer as malas e sair da CBF, porque o Renato está chegando. Apesar que o Jorge Jesus, né, JJ, manifestou o desejo de ser técnico da seleção brasileira. Ele seria um excelente nome para a seleção brasileira. Isso aí. E está na hora de a seleção brasileira parar com essa palhaçada. Já que o vôlei tem técnicos estrangeiros, o basquete tem técnicos estrangeiros, o futebol de salão já teve técnico estrangeiro, por que o futebol de campo não pode ter? Os outros países, até países grandes, já tiveram técnico estrangeiro. Por que o Brasil mantém essa desculpa a expressão, palhaçada de não querer achar que os técnicos brasileiros são os melhores? Está se provado que não. E detalhe, os jogadores brasileiros, a maioria deles jogam na Europa, com outros técnicos, argentinos, italianos, franceses, ingleses, alemães. Então seria muito bom, certo? Inclusive para os nossos técnicos e os nossos jogadores aprenderem coisas novas, certo? É o que está faltando hoje, né? Aliás, eu gostaria de fazer de passar para vocês uma informação muito interessante sobre o futebol brasileiro, que é o seguinte: o futebol brasileiro está sendo visto lá fora, principalmente pela FIFA, como um dos melhores futebols do mundo. Isso o Armando sempre falou aqui e tal. Agora a FIFA está começando a Não futebol não. Os nossos campeonatos, principalmente o Campeonato Brasileiro. Que antigamente não era tanto da Série A quanto da Série B. Por quê? Porque eles viram que os campeonatos são difíceis. Não existe favoritismo. Sim. Certo? Os campeonatos hoje, lá fora, por exemplo, 2, 3 times. Aqui não. Aqui, quando começa o campeonato, tem no mínimo 10 times concorrendo ao título. Depois, com o tempo, vai se provando que não. Mas o início é assim. E até o acesso e o decesso também é muito bem disputado. E isso lá fora não tem isso. Pois é, justamente. Então isso é uma coisa que a gente deve sempre estar atualizando, porque o futebol brasileiro, ele sempre foi meio que discriminado por conta do futebol argentino, que ganhava muitos títulos sul-americanos. E agora mudou. Só que na época, lá na década de 80, 90, os clubes brasileiros não davam tanta importância a esses campeonatos, até porque não eram reconhecidos pela FIFA. Né? Nem o Mundial, Toyota,
né? E também a Libertadores não era muito reconhecida, não tinha esse reconhecimento todo pela FIFA. Hoje, com o reconhecimento que tem, e também o bicho, que é grande, né? Por exemplo, o prêmio você é sabe que caro. o prêmio da Copa do Brasil vai ser 56 milhões. Isso aí. Pro campeão da Copa do E Brasil, o 56 milhões. E o Atlético Mineiro está precisando muito desse dinheiro. Pô, o Atlético Paranaense não tá atrás. Não, também está precisando. Claro, né? óbvio. Mas o Atlético Paranaense, para poder saldar as dívidas, principalmente pagar seus mecenas, né? Ah, Os pois 4 R's. Justamente. Bom, vamos lá, olha só, eu gostaria de fazer uma nota, eu acho que o Armando também deve comentar um pouco sobre isso. Uma nota sobre o jogador de vôlei, já que você falou de vôlei, o Maurício Souza, que foi demitido do Clube Minas. Todo respeito ao Clube E Minas. execrado da seleção brasileira. Todo respeito ao Clube Minas, todo respeito à seleção brasileira de vôlei, só que vocês erraram, cometeram um erro muito grave, porque não existe nada demais no que o Maurício falou. É a opinião dele, e a opinião tem que ser respeitada. Nós vivemos num país livre. E ele não falou E nada se a demais. gente, num país livre, não puder nos expressar como a gente deve, acabou. E a detalhe, liberdade. teve um jogador aí que bêbado atropelou gente no ponto de ônibus e matou. Teve outro jogador que bateu na mulher. Não aconteceu nada com eles. Agora, um jogador como Maurício expressa a opinião dele porque ele é amante dos cartoons. Aliás, é um jogador muito importante para a seleção brasileira. Isso aí, um bom bloqueio, Perfeitamente. um bom atacante de ponta, certo? Perfeito. Compõe muito bem no time. Interessante, né? Quando a gente tinha o Bernardinho chegava, o Brasil era campeão, ganhava tudo. Agora botaram esse cidadão aí, a gente não ganha nada, só toma paulada. Porra, o que tá vendo? É uma coisa estranha. É para repensar. É para repensar. Aliás, eu acho que o Brasil, na questão do esporte, tem que repensar muita coisa. Isso aí. Porque, na realidade, tá ficando chato viver no Brasil. O negócio no Brasil tá tão ruim que eu costumo sempre dizer isso. Se você disser que tem intolerância à lactose, é capaz da vaca te processar. Claro. Pois é, justamente. Eu não posso falar nada. Eu tenho que ficar calado. Hoje, infelizmente, as coisas estão de um tal jeito que a gente não pode mais se expressar, não pode mais falar, não pode mais pensar. Nada. Eu era de uma geração Nada. que a gente expressava, falava e ninguém se ofendia. Sabe o que é isso? É a falta do serviço militar, né? Não. É a falta da famosa psicologia infantil. O chinelo mesmo. Ah, também. Pois é. Bom, continuando aqui, o que aconteceu com o Vasco da Gama? Apagão? Bem, aconteceu um apagão sim. O que acontece? O Fernando Diniz, ele tem um pensamento sobre futebol. Sim. Só que ele tem que entender uma coisa, a gente pode mudar o ritmo do jogo dentro da partida ou no intervalo. Se ele sentiu que o time do Confiança marcou o jogo, o que ele fez? Confiança fez uma coisa simples. O CSA. CSA, desculpa. Subiu a marcação em cima do Vasco. Não permitiu que o Vasco saísse jogando. O que ele tinha que fazer? Nesse ponto, eu prefiro o Vanderlei do que o Lucão. Porque o Vanderlei vai quebrar a bola no ataque. O que ele tinha que fazer? Tirava um que ele achasse que não estivesse jogando bem, ou o Morato, ou o Gabriel, o Marquinhos Gabriel, botava o Daniel Amorim e começava a fazer aquele trabalho da bola quebrada no ataque para ele raspar de cabeça e servir. Sim. Ou o Cano, ou o Gabriel Pet. Ele não fez isso. E teve aquele lance do VAR do pênalti, que até agora está sendo discutido, né? Mas tudo bem, deu, tá dado, acabou, PT, saudações. Eu acho que o Fernando Diniz tem que mudar a sua forma de pensar, tem que mudar o ritmo do jogo conforme o andamento da partida, certo? Tem que analisar e ver, ele não é burro. Mas, desculpa te cortar, já te cortando, a questão de você mudar o jogo durante a partida, obviamente você tem que ter peças de reposição para isso. E o Vasco tem essas peças Ele de reposição. tem essas peças de A reposição. única coisa que ontem não deu foi a falta do Nenê. O Nenê, ele dita o ritmo do jogo. Marquinhos Gabriel, quando ele está em campo, Marquinhos Gabriel é outro. O Morato é outro. O Cano é outro.
O Cano ontem resolveu o que ele queria resolver o jogo, só que ele não é esse tipo de jogador. Eu percebi isso. Para sair da área Pois e é. tentar resolver. Ele tem um bom toque de bola, tem, mas ele não é um jogador driblador. Mas quando você tem um estilo de jogo, vou falar do jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, quando o Gabigol jogou de forma inesperada. Ele estava mais se importando em pegar a bola e carregar a bola e tocar a bola do que ficar dentro da área. O jogador, você vê, por exemplo... O Cano fez mais ou menos a mesma coisa. Só que a questão é o seguinte, o Flamengo, ele tinha o Everton Ribeiro, tinha o Bruno Henrique, tinha todo mundo jogando. Que não jogou. Que não jogou, mas estava jogando. Mas estava o Alberto Valentim, ele já tinha feito isso no Paraná, em Curitiba, e o Renato não observou. Ele diminuiu o campo para não deixar o Bruno Henrique partir, certo? Ele diminuiu o campo. Colou um maluco em cima do Bruno Henrique e não deixou o Bruno Henrique correr. Sim. Depois, o que ele fez? O Everton Ribeiro não conseguiu jogar. A Arrascaeta fez muita falta, claro, porque o Arrascaeta, ele dita o ritmo do jogo. Everton Ribeiro não é jogador para ditar ritmo de jogo. Não, Diego Ribas também não é jogador. Ele é enceradeirinho, ele fica rodando ali. O Diego não pode jogar junto com o Andrés Pereira, porque o Andrés Pereira é o 10 naquele time. Mas então, ele jogou bem. E o Andrés Pereira jogou bem. Não, mas estava com incômodo na perna. Saiu, o Andrés Pereira jogou melhor. Mas o Andrés Pereira estava com incômodo na perna. Mesmo assim, ele se esforçou pelo time. É a questão que eu acho que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, você diz, ele tem elenco, ele tem time para fazer, mas não está jogando. O Morato, por exemplo, não jogou nada. Mas o Morato não é esse tipo de jogador. Não surpreendeu como ele estava surpreendendo antes, entendeu? A falta que o Nenê fez, óbvio, isso daí é incontestável, porque depois que o Nenê chegou no Vasco da Gama, o Vasco da Gama é outro time, tá com mais confiança. Só que o Cano saindo da área para buscar a bola, porque não tem como você adentrar a área com ela, isso atrapalha muito. Atrapalha, sabe por quê? Sabe por quê? Em primeiro lugar, o técnico do Confiança... Confiança no CSA. Desculpe, cismei Confiança. Do CSA, estudou o time do Vasco. Todo mundo estuda todo mundo hoje. E o técnico estudou. O que ele fez? Ele fez uma linha de 4, fez uma linha de 4. Quando o Vasco tentava sair jogando, ele pressionava o Vasco. Quando o CSA tinha a bola, ele abria 2 com 1 no meio e quebrava a bola no ataque, certo? Então, o que acontece que o Vasco tinha que fazer, certo? Jogar com um em cima e com um na sobra. Abrir os laterais e fechar os 2 ponteiros. Eu não sou técnico, mas eu observo isso. Joguei bola. Joguei pouquinho a bola. Falta ao Fernando Diniz um pouco de maturidade nessa questão, não é maturidade. de ter uma visão do jogo. Maturidade não. A personalidade dele, o Fernando Diniz, o técnico do CSA jogou com o Fernando Diniz. Ele era cabeça de área, o Fernando Diniz era meio de campo. O Fernando Diniz era meio de campo técnico, jogava muito. Eu me lembro. Só que ele tem que aprender uma coisa: futebol, ele é um jogo cíclico. Ele é um jogo dinâmico. Você tem que saber analisar o jogo e fazer isso. Ele fez isso contra o Brusque, certo? Quando ele mudou, quando o Vasco teve um jogador expulso, ele mudou e nós conseguimos ganhar o jogo, certo? Então, ele tem que ter essa coisa, mudar o jogo, tirar aquele pensamento dele que ele acha que é certo. Deu certo, tudo bem, mas tem momentos que não. E quando não dá certo, você muda. Tinha que falar pro Lucão, a partir de agora nós vamos jogar com bola quebrada no ataque. Eu vou meter o Daniel Amorim e você vai quebrar a bola. Eu vou abrir os 2, o Morato de um lado e o Pet do outro. Ou eu vou tirar o Morato, vou meter o Daniel Amorim, vou mandar o Cano abrir, vou meter o Gabriel Pet de um lado, o Cano do outro e vou quebrar a bola no ataque. E vou fechar o meio de campo, certo? Onde quem armando o jogo era Andrei e Bruno Gomes. Me desculpe os dois, não tem qualidade técnica para isso. E o Castan, e outra coisa, com todo o respeito que o Castan me merece, não dá mais não, tá? Tem que ser Valber e Ricardo Graça zaga. Bom, vamos passar uma pincelada na tabela aqui agora, né? Curitiba em primeiro com 58 pontos, Botafogo em segundo com 56, Avaí é o terceiro com 53, Goiás é o quarto, voltou agora a pontuar, tá lá em quarto com 53, CRB 5-1,
Em sexto, Guarani 49. Em sétimo, CSA, que ganhou do Vasco, com 48. E o Vasco com 47. Ou seja, 47 pontos, 9 pontos do líder, Curitiba. Em oitava posição. Ainda dá para chegar entre os quatro no final do campeonato? Não sei. Eu estou meio em dúvida agora. Sabia? Eu acreditava até o jogo do Náutico. O futebol é uma coisa muito dinâmica. No início do campeonato, quando não se começou nada ainda, não tinha se começado nada, a gente falava que o Botafogo não ia vingar, está em segundo colocado com 56 pontos. E o Vasco da Gama era postulante ao título naquela época, porque estava com aquele problema na presidência do Vasco e tal, mas ele estava tentando contratar jogadores para compor um elenco legal, com um técnico que era o Marcelo Cabo, entendeu? Que estava começando a desenvolver um trabalho que tinha futuro. E hoje a gente vê uma coisa completamente diferente. Isso é o futebol. Eu sei, como eu falei, o futebol é cíclico e dinâmico, certo? Então, é aquela história. Eu, hoje, como vascaíno, eu já aceito a segunda divisão. Porque só um milagre salva o Vasco. Só um milagre. Teria que ganhar os 6 jogos que faltam, né? Teria que ganhar todos eles e ganhar bem. E torcer para quem está em cima perder 1 ou 2 jogos, certo? O Cruzeiro já está na Série B. O Botafogo, parabéns. Série A, não tem como fugir. Se bobear, ainda é campeão. Se bobear, ainda é campeão. Que tá ali, ó, com o Curitiba, 2 pontos atrás. Aí é aquela história, uma piada que soltaram uma vez dizendo que, porra, nunca vi um campeão da Série B ser bicampeão. Bom, é complicado, né? Quem falou isso, meu Deus do céu, eu não falei nada, fiquei quieto, cocei a cabeça e vamos embora. A nossa diretora, Jéssica Mariosa, está aqui enchendo o saco, dizendo pra gente que está acabando o tempo, então vamos terminar. Mas antes de terminar, o Bola em Rede, abraço para alguém? Sim, o meu grande amigo Anderson Del Duque. Te amo, te amo. Grande vascaíno. Tem que aprender uma coisa, a vida é feita de perdas e ganhos. A gente não ganha sempre, certo? Mas também a gente não perde sempre. E outra coisa, flamenguista sacanear a gente é besteira, certo? Sabe por quê? Porque o meu time está com salário atrasado 2 meses, é uma merda. O time dele é o 3º melhor elenco, está entre os 3 melhores elencos do Brasil, e o que ganha menos ganha 500 mil. Não tem salário atrasado. E não tem salário. Tem que ganhar sempre. Eu exijo. Eu não sou torcedor do Flamengo, mas eu exijo. Eu dou cabeçada na trave, divido com um trator, faço o diabo, meu irmão. Mas eu ganho o jogo. E os caras não. Os caras se acomodam. Aliás, do Flamengo... Bando de chupa-sangue. Do Flamengo só tem uma coisa a falar. Tem que acertar o pé. Porque os gols que perderam contra o Atlético Paranaense, na cara do gol, meu Deus do céu. Meu irmão, não tem que acertar o pé, não. Tem que ter vergonha na cara. Sim, porque claro, eu vi Zico jogar, Nunes jogar, Porradilho jogar, Lico jogar. Não tinha essa de acertar o pé não, meu irmão. O goleiro tinha que ser bom, porque quando chutava o cara acertava mesmo. Deixa eu mandar um abraço também aqui. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de dizer todo o apoio ao Maurício Souza, né? Que é um excelente jogador de vôlei, se destacou na seleção brasileira sempre por tudo que fez. Um repúdio, uma nota de repúdio, né? Contra a CBF e contra o Minas. Não, CBF não, CBV. CBV e contra o Minas. E estamos na luta, entendeu? Mas estamos contigo aí, porque isso é um absurdo. Só uma parte. Um país livre como esse, a gente não pode se manifestar, é um absurdo. Só uma parte. Renan Dalzotto, eu te admirava, cara. Você era um pata do sul. Sabe o que é um pata do sul? É um cara que veio do sul e tinha uma mão boa pra caramba. Eu te admirava. Depois dessa... Não dá mais pra admirar, né? Não dá mais não, me desculpe. O que tu ganhou como técnico? Nada. Traz o Bernardinho de volta, mas pelo menos a gente tinha um homem como técnico da seleção. Realmente. Quero mandar um abraço então pra... Tá, tudo bem, vou mandar um abraço pra você. Jéssica Mariosa. Pois é. Você é 10. Pro R2 também um abraço. Rodrigo Meireles, nosso produtor. Pro Eduardo Exalto um abraço. Sim, pra galera que tá pedindo aí. Cezão Contrabaixo, um abraço pra você aí, ó. Tá aí, tá vendo? Tá aí pra você assistir. E pra galera, um abraço, pessoal que gosta muito da gente. Não se esqueça de clicar aí no sininho,
se inscrever no canal para receber os nossos vídeos direto para você. E o Bola em Rede não é o único programa, existem outros também, vocês vão gostar. Magia da Sétima Arte, vai vir aí por dentro dos bairros. A Madame Margot agora está com o novo programa. Em Marte também. Em Marte. No Divã com a Madame Margot. A gente tá chegando. Fala. Feliz aniversário, Rodrigo Braga. Tá aí, sim! Pera. Feliz aniversário, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Você é o 10. Você só tem um defeito, você é flamenguista, mas eu te amo. Isso, mas eu gosto do Vasco também, mas eu gosto do Vasco E outra coisa, Eduardo, não fica com essa palhaçadinha de mandar coisa do Vasco pra Eu CRB, sabia! Então, aprende o negócio. O teu time é muito mais vacilão do que o meu, tá? Só quero te dizer isso. E vamos lá, RMB TV? RMB, Rádio e TV, agora juntos. Com todos vocês. Abraço!